Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus para você, para sua família. E nós vamos estar agora estudando a palavra do Senhor, né? Nós vamos continuar estudando o livro de Coríntios, né? Nós vamos aguardar só mais alguns instantes para algumas pessoas estarem chegando e logo logo nós estaremos iniciando o nosso estudo, certo? Só mais alguns minutos e nós vamos iniciar o nosso estudo da palavra do Senhor. Você já pode estar abrindo aí a palavra do Senhor no primeiro livro de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo de número 7, somente o verso de número 14. Tá certo? Você já pode estar aí acompanhando, fazendo a sua leitura. Vamos estar esperando só mais alguns instantes e vamos dar início ao nosso estudo da palavra do Senhor. Tá certo? Só mais alguns instantes e daremos início, então, à palavra do Senhor. Amém. Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso. Nós glorificamos ao Senhor pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar acompanhando, de estar assistindo essa live, de estar assistindo esse momento de estudo da palavra. Muito bom ter você aqui nessa noite. Boa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Se você tiver algum recado, se você tiver algum pedido de oração, você pode estar compartilhando, que nós estaremos orando por você, pela sua família, no decorrer da semana, tá certo? Abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 7 de 1 Coríntios, né? Enquanto você abre aí, nós vamos aguardar mais um pouquinho as pessoas que estão chegando, né? Salete aí está acenando. Boa noite, Salete, que bom ter você aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que o Senhor possa realizar os seus sonhos aí, conduzir o seu caminho. A irmã Lourdes também está nos acompanhando, assistindo, que o Senhor te abençoe, que a sua recuperação continue boa, né, na presença do Senhor, e que tudo corra bem, né? Junto com ela lá está a Renata, está assistindo, a Mirella, o Gustavo, a avó, né, todo mundo lá assistindo. Muito bom ter vocês aqui com a gente, tá certo? Vamos ler então, 1 Coríntios, capítulo de número 7, vamos ler somente o verso 14, tá certo? Somente o verso 14. Irmã Eudes também está acenando, que bom que você está aí, irmã Eudes. Não sei se o Paulo está trabalhando hoje ou se ele está aí com você. Se estiver trabalhando, que o Senhor possa abençoar lá o trabalho dele. Se ele estiver aí, que o Senhor possa abençoar o descanso dele. A Ruth, saudade da Ruth também. Saudade da igreja do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a igreja que é dele, pertence a ele. Só para a gente recapitular um pouquinho o que a gente estava estudando com relação à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vimos, nas últimas quintas-feiras, aí nas 2 últimas semanas, nós vimos que foi tudo muito voltado para relacionamento. Paulo exorta a igreja de Corinto, né, a respeito de relacionamento, a respeito das impurezas, a respeito do relacionamento entre irmãos, de como é que você vai lidar com o conflito entre os irmãos, na verdade. E eu sempre gosto de lembrar que aquilo que Paulo está falando aqui aos Coríntios é totalmente possível que seja
aplicado nos dias de hoje, porque Paulo falou para cristão, não falou para gentil. Então é totalmente aplicável aos nossos corações, ao nosso dia a dia, a nós como igreja na atualidade, tá certo? Então vamos aproveitar o que Paulo tem ensinado à igreja do Senhor para o ano atual, para em pleno 2020, o que o Senhor tem para nos ensinar a partir da pessoa de Paulo. O capítulo de número 7, ele é um capítulo muito complexo, digamos assim. Por quê? Ele é um capítulo muito específico. Ele é um capítulo que vai tratar de forma muito específica o relacionamento familiar. Né? No início do capítulo 7 vai tratar muito a respeito do relacionamento, da relação marido e esposa. E no decorrer que a partir do verso 10, mais ou menos, ele vai tratar um pouco de estabilidade da família. Né? Só que como a gente está vindo tratando a respeito de relacionamento, e como nós estamos em uma live, nós não estamos falando exclusivamente, e não é a nossa pretensão falar exclusivamente para a igreja do Senhor, mas falar de modo que a palavra possa ser compreendida e aplicada em qualquer circunstância, em qualquer contexto, em qualquer coração que esteja nos assistindo, nós vamos então refletir um pouquinho a respeito de relacionamento interpessoal dentro da palavra do Senhor, dentro do capítulo 7 de Paulo. Tá certo? De 1 Coríntios, que Paulo escreveu lá aos Coríntios, tá certo? Por isso nós vamos nos ater de forma muito específica no verso 14, tá? Então, primeiro, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula, ela é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são santos. Olha que fantástica essa afirmação que Paulo faz, que o marido incrédulo, ele passa a ser santificado pelo comportamento da esposa que é santa, da esposa que é crente, da esposa que é estudiosa da palavra do Senhor, da esposa que tem um relacionamento com Deus. Da mesma sorte, a esposa, a mulher, que ela é incrédula, ela é santificada pelo comportamento do marido crente, do marido santo, do marido que busca um relacionamento na presença do Senhor. Porém, como o texto fala de convívio, fala de forma muito clara aqui que ele é santificado no convívio. Então nós vamos focar no relacionamento, não necessariamente no relacionamento marido e mulher, mas no relacionamento de pessoas. Nós cremos de forma muito concreta na palavra do Senhor e nós cremos que todos os nossos relacionamentos podem ser santificados a partir de um convívio com uma pessoa santa na presença do Senhor. Os meus relacionamentos de amigos, os meus relacionamentos de colega de trabalho, os meus relacionamentos familiares, eles podem ser santificados a partir da presença do Senhor na minha vida. Por quê? Porque a presença do Senhor vai fazer toda a diferença no meu ciclo de convivência. E nós precisamos estar atentos em relação a isso. Como está a minha relação com o Senhor? Como está a minha santidade no Senhor? Como está o meu relacionamento com o Senhor? De modo que ele vai impactar a vida do próximo, de modo que vai impactar a vida daqueles que estão ao meu redor. Então, a partir do momento que eu sou santo, a partir do momento que eu tenho esse convívio com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor, os meus relacionamentos poderão ser santificados a partir do convívio. E aí nós pensamos então, naquele ditado, né? Que uma maçã podre, ela vai estragar todo o cesto. É isso que a sociedade ensina. É isso que a sociedade prega. É isso que a filosofia prega. Por quê? Porque a filosofia vai dizer que o homem ele é produto do meio. Ou seja, eu sou produto
eu sou o resultado do meio na qual eu convivo. E aí, se nós formos pensar nisso, e se nós formos nos ater a isso, e acreditar de forma pura e simples nisso, consequentemente, não haveria crente praticamente no mundo. Por quê? Porque eu e você, nós temos vida fora da igreja. O local no qual eu trabalho não é cristão. A faculdade que às vezes nós frequentamos não é cristã. Os meus vizinhos não são todos cristãos. A minha família não é toda cristã. Então, se nós formos pensar dessa forma, consequentemente, eu não seria cristão. Então, eu não sou o produto do meio, mas eu posso influenciar o meio que eu estou vivendo. Eu posso impactar o meu meio de convivência a partir da palavra do Senhor, a partir da santidade no Senhor, a partir de um relacionamento com Deus. A escola que os nossos filhos frequentam, ela pode ser impactada pelos nossos filhos, se eles tiverem um relacionamento com o Senhor, se eles forem santos no Senhor. Então nós não acreditamos na ideia de que o homem ele é produto do meio. Nós não acreditamos que uma maçã podre pode apodrecer todo o cesto. Isso pode acontecer na biologia, lá no fruto, efetivamente. Mas na vida não é assim. Na vida, o Senhor tem total liberdade, poder e capacidade de transformar a minha convivência, de transformar o meio na qual eu estou vivendo a partir de mim. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Nós temos José, no Egito, o Egito todo foi impactado e transformado a partir da vida de José. Nós temos Moisés, nós temos Gideão, nós temos o próprio Jesus, nós temos os apóstolos. Você já parou para pensar se os apóstolos eles fossem influenciados, se eles fossem produto do meio na qual eles conviviam, você acha que eu e você estaríamos aqui hoje? O evangelho teria expandido da forma como expandiu hoje? Não existiria cristãos no mundo. Porque o mundo, a quantidade de incrédulos é infinitamente maior do que a quantidade de crentes no Senhor. E nós temos o poder nas nossas mãos de transformar o mundo, porque nós podemos ter esse relacionamento com o Senhor. Nós podemos ter esse relacionamento com o Senhor. No domingo, na pregação, na qual eu estava ministrando, eu falei de forma muito clara e depois até coloquei no meu status. O milagre é do Senhor, é Ele que faz, isso aí é indiscutível, mas o pregar é do homem. O anunciar o evangelho é do homem. O evangelizar é do homem. O discipular cabe a mim e a você. E é a partir desse discipulado, a partir desse convívio, a partir dessa missão aceita e compromissada, nós podemos transformar a realidade da sociedade, dos nossos relacionamentos. Mas, para isso, para que isso aconteça, é necessário uma palavrinha-chave aqui, nesse verso 14 do capítulo 7 de 1 Coríntios, que é a palavrinha santificada. Ele vai ser santificado. O que significa santidade? O que significa ser santo? De forma pura e simples, é ser separado. Certo? É ser separado. Ser santo é ser separado. Então a palavra está nos mandando que nós sejamos separados. Opa, peraí, pastor, então agora o negócio complicou. Como é que eu vou ser separado de um lugar que eu estou convivendo? Então significa que eu não vou ter mais convívio com as pessoas ao meu redor? Significa então que agora eu preciso largar meu emprego? Largar a faculdade? Largar a escola? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos nesse mundo, convivemos nesse mundo, permaneceremos nesse mundo até que o Senhor determine o nosso tempo, mas nós vamos ter o nosso comportamento separado. E é justamente a respeito desse comportamento que eu quero refletir com vocês hoje. Um comportamento transformador. O nosso comportamento tem a capacidade de transformar ambientes. O nosso comportamento tem a capacidade de transformar a realidade
do local onde nós estamos convivendo. Olha que coisa maravilhosa. Se você não teve a experiência de testemunhar um comportamento que transforma o local de convívio, olha, é algo assim aterrador, maravilhoso, transformador. É algo que realmente o Senhor manifesta graça e poder. E isso nós podemos fazer. O que é melhor ainda, é algo que nós podemos fazer sem depender de ninguém. Depende única e exclusivamente do meu e do seu compromisso com Jesus. Qual é o comportamento que transforma? O que contém um comportamento que transforma? O que eu preciso fazer para que possa transformar a realidade da minha família, do meu local de trabalho, da minha faculdade, da minha vizinhança, do meu colégio? Qual é o comportamento que transforma? Eu separei 3 aspectos de um comportamento transformador. Primeira coisa de um comportamento transformador: ser santo como o Senhor é santo. Ser santo como o Senhor é santo. 1 Pedro, você não precisa abrir, mas se você quiser abrir, você pode abrir aí. Eu vou ler aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Olha que coisa legal. Como é santo aquele que te chamou. Te chamou da onde? Te chamou das trevas. Te chamou do lamaçal do pecado. Te chamou das amarras do pecado. Te chamou e te libertou da prisão do pecado, da prisão dos vícios, da escravidão que nós tínhamos nos nossos delitos e pecados. Ele nos libertou, e esse que nos libertou, ele é santo. E assim como ele é santo, sejam vós também santos em todo o vosso procedimento. Percebe que a Bíblia não diz assim: peça santidade ao Senhor? A Bíblia não diz faça algo e seja santo. Peça algo e seja santo. A Bíblia manda: seja santo como o Senhor é santo. Ora, se a Bíblia está mandando que eu seja santo, se a Bíblia está deixando aqui uma ordem para que eu seja santo, então isso é algo possível. Primeira coisa, é algo possível. Segunda coisa, é algo que cabe a mim fazer. Terceira coisa, é algo que eu decido fazer. Eu decido ser santo ou não. Isso faz parte do domínio próprio. Isso faz parte do fruto do Espírito. Agora, eu só vou ser santo se eu buscar um relacionamento com o Senhor. Eu só vou ser santo separado do comportamento do mundo se eu buscar ter um comportamento conforme a palavra do Senhor. É nela que eu vou encontrar tudo aquilo que eu preciso como instrução para santificar o meu comportamento. Santidade é algo que está ao nosso alcance. Santidade é algo que nós podemos praticar. Santidade não é algo que Deus derrama sobre nós, mas é algo que nós buscamos fazer, buscamos ser. Ser santo como Ele é santo. E aí tem vários aspectos, né? Primeira coisa que ele diz é ser santo em todo o vosso procedimento. Vou te dar um exemplo. Nessa época de pandemia, o trânsito está assim ótimo. Não tem engarrafamento. Eu ainda estou trabalhando de forma presencial e eu tenho chegado muito rápido no trabalho e chegado muito rápido em casa a partir do trabalho, porque o trânsito realmente está bom. Só que quando o trânsito está ruim, ou quando nós estamos no trânsito e alguém faz uma barbeiragem na nossa frente, corta a gente, fecha
o motorista da frente fecha a gente, o que passa pela nossa cabeça? Será que nós somos santos nesse momento? Quando nós estamos olhando assim uma criança que está fazendo muita bagunça, e a gente pensa assim, oh, menino abençoado. Não é isso que a gente gostaria de dizer. São nesses detalhes que nós demonstramos o nosso compromisso com a santidade. É em todo o procedimento. É ser santo no trânsito quando alguém te fecha. É ser santo quando você está no trânsito e alguém faz um gesto obsceno para você. Alguém xinga. É ser santo quando você está no trabalho ou em casa e o telefone toca e você diz assim, ó, diga que eu não estou. É ser santo enquanto está lavando a louça, enquanto está lavando a roupa. É ser santo lá naquele momento da prova, quando está pensando em colar. É ser santo lá quando está em convívio com o seu pai, com a sua mãe, e ela manda você fazer alguma coisa e você desobedece. Em todo o nosso procedimento, nós precisamos ser santos. Só que acontece que quando a gente está colando, a gente esquece de ser santo. Quando a gente está desobedecendo, a gente esquece de ser santo. Quando a gente revida um gesto obsceno no trânsito, esquece de ser santo. Quando a gente reclama de ter louça suja para lavar, a gente esquece de ser santo. Esquece de ser santo. Quando reclama que tem que lavar o banheiro, esquece que tem que ser santo. Santo não fica resmungando. Santo tem um coração agradecido. Tem um coração agradecido. Obrigado, Senhor, porque a louça está suja, porque significa que teve comida para comer. Obrigado, Senhor, porque o banheiro está sujo, porque significa que nós temos uma casa para viver. Obrigado, Senhor, porque eu estou no engarrafamento, porque significa que eu tenho um transporte que eu possa usufruir. Ser santo é ter um coração agradecido. Em todo momento, em tudo que temos. Isso é ser santo. É fazer diferente da maioria. Enquanto a maioria está reclamando, nós estamos agradecendo. Enquanto a maioria está aí desesperada por causa do coronavírus, nós temos uma palavra de paz, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, de esperança, porque nós cremos num Deus que é soberano. E aí a gente não reclama de política, aí a gente não reclama de falar mal de político, a gente não reclama da situação econômica, a gente agradece. Agradece porque não está faltando nada. Agradece porque Deus está sustentando. Agradece porque Deus está livrando. Ter um coração agradecido. Isso faz parte de buscar a santidade no Senhor. Tenha um coração agradecido. Seja santo em todo comportamento, em todo momento, em todo procedimento. Naquele momento que vai na padaria e a moça passa o troco errado, devolva. Seja santo. Seja santo. Pensa antes de responder. Pensa antes de agir. Pensa antes de falar. Já dizia o ditado, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca justamente para ouvir mais do que falar. E aí quando fala-se mais do que se escuta, fala besteira. Ser santo naquilo que está olhando no celular. Ser santo naquilo que está assistindo na televisão. Nas músicas que está escutando. Ser santo nas conversas que está tendo com os amigos. Ser santo inclusive nos grupos de WhatsApp que você faz parte. Será que edifica esses grupos? Ser santo em todo procedimento. Isso não é algo que Deus derrama em nossos corações. Ser santo é algo que a Bíblia está mandando que nós sejamos. Sejam santos, tornai-vos santos. É ordem da Bíblia, é ordem do Senhor. Não tem para onde nós corremos. Seja diferente da maioria. Não seja uma Maria vai com as outras, mas seja diferente. Faça diferente. Tenha um comportamento diferente. Tenha uma palavra diferente. Tenha um discurso diferente. Não seja mais um para reclamar, mas seja mais um para orar pela situação que nós estamos. Então a primeira coisa que nós precisamos ser santos como Deus é santo. Como é que Deus demonstra a sua santidade para nós?
Como? Tem várias formas. Primeira forma que ele demonstra a sua santidade conosco, através do amor. Amor. Ele nos amou tanto ao ponto de se entregar por mim e por você. Santidade faz parte você amar ao próximo. Porque a partir do amor você cuida do outro. Você leva a carga um do outro. Você suporta um ao outro. Através do amor, você se coloca no lugar do outro. Você se compadece pelo outro. Você sente a dor do outro. Através do amor, você não fala mal do outro, mas você abençoa, derrama graça, apoia, ajuda, suporta em toda circunstância. Uma outra forma que Deus nos demonstrou seu amor, através do serviço. Jesus, na última ceia, na véspera da sua paixão e morte, o que ele fez? Lavou os pés dos seus discípulos. Sinal de serviço. Sinal de serviço. Agora, serviço não é ser serviçal, mas é você estar se colocando à disposição do outro para apoiar, para ajudar. Em época de coronavírus, em época de pandemia, você tem ajudado as pessoas ao seu redor? Tem ajudado aqueles que precisam? Com comida, com dinheiro, com roupa, com máscara? Fazendo uma compra, indo na padaria, pagando uma conta, indo na lotérica, qualquer coisa. Isso é demonstração de amor. Isso é demonstração na prática de buscar a santidade no Senhor. Agora, além disso, que o Senhor nos chama a sermos, né? Ele também fala que nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, versos de 7 a 5, vai falar a respeito disso. Né? Filipenses 2, versos de 5 a 8, ele vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não tendo por usurpação o ser semelhante a Deus, ele se esvaziou-se de si mesmo e se entregou até a morte e morte de cruz. Olha que coisa fantástica. Paulo deixa bem claro, olha, tem o mesmo sentimento que teve Jesus. Qual foi o sentimento que teve Jesus? Primeira coisa, ele não se colocou superior a ninguém. Ele não se aproveitou do direito de ser Deus. Então, a primeira coisa, não pise em ninguém. Não se ache superior a ninguém. Não demonstre saber mais a fim de humilhar alguém. Então não se coloque acima de ninguém, muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina que nós precisamos sempre colocar o outro como acima de nós. Ou seja, sempre colocando o outro para cima. Sabe, assim, dando aquele gás na pessoa, você pode, você é capaz e tal, dando aquela incentivada. Isso faz parte de ter esse sentimento que teve em Jesus. Não ter esse direito de se falar, eu sou santo, eu sou crente, você aí não é crente, então você vai para o inferno, então eu sou melhor que você. Em hipótese nenhuma devemos fazer isso. Segunda coisa que tem esse sentimento de Jesus, ele abriu mão da sua vontade pelo outro. Ele não se aproveitou do seu direito de ser Deus. Ele não se aproveitou do seu direito de ser Deus. Ele abriu mão da sua divindade por amor a mim e a você. Quantas vezes você abriu mão de alguma coisa em prol de alguém? Quantas vezes você abriu mão de alguma coisa que você quer muito, de alguma coisa que você gostaria muito em favor de alguém? Esse abrir mão é uma demonstração de amor, é uma demonstração de santidade. Esse abrir mão de você em função do outro, isso é ter esse mesmo sentimento que teve em Jesus Cristo. Abra mão de você mesmo em função do outro. Isso é um comportamento transformador. Isso é uma característica de um comportamento que restaura, que transforma, que sara, que cura, que liberta. E como eu disse antes, sirvam uns aos outros. Jesus, ele desceu para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Ou seja, ele nos serviu o seu amor. Ele derramou em nossos corações o seu amor. Então sirva uns aos outros. Não em humilhação, não em soberba,
não para mostrar que está fazendo. Sabe aquela ideia de você entrega uma cesta básica com a mão, tirando a selfie com a outra? Tá? Não é assim que funciona. Não precisa mostrar nada para ninguém. O Senhor está vendo. Isso não é servir. E a terceira coisa, a terceira característica, né, o terceiro texto que eu quero refletir com vocês a respeito desse comportamento transformador, esse está lá em Romanos. Romanos 12, verso 2. Romanos 12, 2 diz assim, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa bacana. Não vos conformeis. Sabe quando você está fazendo um bolo? Se você não fez, faça e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando você está fazendo um bolo, que você derrama a massa naquela forma, a massa ela vai ter a forma da forma. Ficou estranho, né? Mas o bolo vai ter o formato exato do recipiente que você está usando para cozer o bolo. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Não seja como o bolo que se conforma naquele quadradinho que o mundo tem para oferecer. Não seja como o bolo que fica ali dentro daquele molde do que o mundo tem para oferecer. Mas renovai a sua mente, pense diferente. Lembra que eu falei que santo é aquele separado? Seja separado, não esteja naquele quadradinho do mundo, mas pensa fora do quadradinho. Olha além. Não pensa só no seu problema, pensa no outro. Não pensa só nas suas necessidades, pensa na necessidade do outro. É isso que Paulo está dizendo. Não vos conformeis com este mundo. O que esse mundo tem para oferecer de bom? Prostituição, bebida, drogas, festa. Onde é que isso vai levar? Pode trazer uma alegria passageira, mas e depois? Nós temos toda uma eternidade pela frente. Então fique sempre com os olhos na eternidade. Porque é lá a nossa morada final. É lá o nosso destino final. Então esteja com os olhos lá na eternidade. Buscando ter essa transformação do vosso entendimento. E essa transformação ela só ocorre a partir da palavra de Deus. Não tem outra forma. Essa renovação do nosso entendimento, tente entender. Só vai haver renovação se você substituir algo que está na sua mente. Se você está pensando nas coisas do mundo, você só vai começar a pensar nas coisas do alto se você começar a mudar esse pensamento. Se você começar a transformar esse pensamento. Se você começar a gradativamente substituir esse pensamento. Eu já estou substituindo esses pensamentos do mundo pelos pensamentos da palavra do Senhor. Isso é transformação do vosso entendimento. E isso não é algo rápido. É algo que é um exercício contínuo. É algo que nós fazemos dia após dia. É um exercício contínuo que nós fazemos por toda a nossa vida. Essa renovação é diária, contínua, que precisa acontecer. E eu não posso fazer isso por ninguém. Assim como vocês não podem fazer por mim. É algo que eu preciso fazer com o Senhor. Porque lembre-se, a santidade é algo que Deus manda que nós sejamos. Não é algo que Ele coloca em nosso coração. Mas é algo que nós buscamos. É algo que nós almejamos. Algo que está ao alcance das nossas mãos. A partir do nosso compromisso com o Senhor. Um comportamento que transforma é um comportamento santificado. É um comportamento que pensa nas necessidades do outro. É um comportamento que tem o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo quando Ele se entregou ali na cruz. É um comportamento que renova o seu pensamento continuamente a partir da palavra de Deus. Quando nós temos esse comportamento, os nossos relacionamentos serão transformados. Sem esforço. Eu não transformo ninguém. Eu não mudo ninguém. Mas a partir do meu compromisso, a partir do meu comportamento, o outro pode ser impactado a mudar. E isso, meu irmão, é uma verdade.
Eu já experimentei isso. Eu já experimentei isso e você também pode experimentar. Tenha esse compromisso com a palavra de Deus. Tenha esse compromisso com o Senhor. Tenha esse comportamento santificado e você vai experimentar maravilhas nos seus relacionamentos através do Senhor que santifica as nossas vidas. Amém? Esse era o estudo que nós tínhamos para hoje. Que nós possamos realmente buscar esse comportamento transformador, buscar essa santidade no Senhor, buscar essa renovação do nosso entendimento no Senhor todos os dias, porque Ele tem cuidado de nós. E aí nós vamos o quê? Conforme nós lemos em Romanos, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para encerrar, eu queria contar uma historieta pequena. Já contei para algumas pessoas, mas eu sempre gosto de ilustrar ela, que eu acho que fica bem fixo a ideia. Certa vez tinha um fazendeiro, e esse fazendeiro ele tinha um porco. E como todo fazendeiro, né, que cria porco, vai engordar o porco. E aquele fazendeiro estava colocando comida. E toda vez que o fazendeiro coloca comida para o porco está se alimentando e está pensando: o meu dono é bom demais. Olha como esse fazendeiro é bom. Tá me enchendo, tá me dando comida de graça, não tenho que fazer nada. Só comer e dormir. Só comer e dormir. E aí ele tá lá comendo e engordando, comendo e engordando. E cada vez mais o fazendeiro está colocando comida. E aí chegou um momento que o fazendeiro olhou assim pro porco, tava, né, parrudo, grande, gordo, e falou assim: tá na hora de matar, tá na hora de, né, produzir carne agora. E aí então ele olhou pro porco, grande demais, não tinha condição de colocar ele na caminhonete. E aí, o que aconteceu? Ele então, um fazendeiro muito esperto, ele pegou um saco de milho de comida e ele foi derramando assim pelo caminho, sabe? Derramando assim no caminho até onde ele iria matar o porco. E o porco atrás do fazendeiro comendo e pensando: o meu dono é bom demais, gente. Olha só, tá me dando comida e tá me levando para passear. O meu dono é bom demais. E o porco tava lá, ó, de cabeça baixa, olhando só para comida. Não estava vendo onde é que o dono estava levando ele. O que eu quero ilustrar com isso? Quando nós estamos presos na nossa pequenez da nossa mente, quando nós estamos presos naquilo que nós achamos como certo, quando nós ficamos presos na nossa insignificância como ser humano, nós ficamos só olhando para baixo, para os nossos próprios pés, olhando para o nosso próprio umbigo, pensando no nosso próprio benefício. E nós não percebemos que cada dia mais, por nosso coração ser um coração enganoso, como a Bíblia nos ensina, dia após dia nós estamos nos distanciando do Senhor. Dia após dia nós estamos indo com os nossos próprios pés rumo ao inferno. E nós estamos pensando: nossa, o diabo é bom demais, porque o diabo está deixando eu fazer o que eu quiser. E está tudo bem. Agora, quando nós levantamos a cabeça, nós percebemos o erro que nós estamos cometendo. E o meu desafio para nós essa noite é: levanta a sua cabeça. Para de olhar para os seus próprios pés. Para de olhar para o seu próprio umbigo. Comece a olhar adiante para o alvo que é Jesus Cristo. Transforme o seu comportamento em um comportamento santificado no Senhor, um comportamento que transforma o ambiente. Renove o seu pensamento. Renove através da palavra do Senhor. Seja santo como Deus é santo. Busque ter o sentimento que houve em Cristo Jesus, um sentimento de entrega pelo outro. Para de olhar para você mesmo e começa a olhar ao seu redor, para as necessidades das pessoas ao seu redor. E essa mudança de comportamento vai impactar de forma fantástica e maravilhosa as pessoas ao seu redor. Esse é o meu desafio para você. Esse é o meu desafio para mim. Que nós sejamos alguém que transforma o ambiente a partir de um compromisso, de um comportamento digno e santificado no Senhor. Amém? Quero boa noite aí, né? Dar boa noite para a Sônia, que chegou depois. Deixa eu ver quem chegou aqui depois que eu não falei.
a irmã Marta Dias, que bom que você está conosco, a Lenita, a Amélia, o Carlos, o Iago, a irmã Miriam, a Jussiane, o Cauã, a Aparecida lá de Goianésia, minha mãe está assistindo também, que bom. A Sônia, eu já tinha dito, né? O Julismar também é meu primo, que bom que você está conosco. E a tia Angélica, que também está assistindo, né? Que bom que vocês estão conosco. Pensem nisso, reflitam a respeito disso, reflita no seu próprio comportamento, reflita no seu relacionamento com o Senhor e transforme o ambiente que você está a partir da santidade ao Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, apresente os seus olhos, a sua vida diante do Senhor e vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Pai de amor, nós queremos, ó Deus, te agradecer pela tua graça, pelo teu amor que nos alcançou, te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te louvamos e te glorificamos, ó Deus, pela tua graça de maneira tão soberana que é derramada em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, clamo a Ti, ó Deus, que nós tenhamos um comportamento transformador, que nós tenhamos um comportamento, ó Deus, firmado no Senhor, guiado pelo Senhor, um comportamento santo, ó Deus, que tem o sentimento que houve em Cristo Jesus. Um comportamento que não se conforma com o que o mundo tem para oferecer, mas um comportamento, ó Deus, que venha a ser renovado continuamente pelo compromisso com o Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada diante do Senhor. Clamo a Ti por aqueles que ouvirão essa mensagem, que possa haver, ó Pai, transformação, que possa haver paz, que possa haver consolo e conforto, no nome de Jesus. Assim nós te oramos e te pedimos. Amém e amém. Mais uma vez, muito obrigado, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, e abençoe o restante da sua semana. Amém? Deus abençoe, irmãos.